Olá, então, dando sequência ao estudo do reino plant, nós vamos, nessa aula, estudar um pouquinho sobre as pteridófitas. Lembre que nós já estudamos na aula anterior as briófitas, que são plantas mais antigas, que são existentes e que são de pequeno porte. Então, inclusive aqui nessa imagem, nós observamos aqui um pouco de musgos, né, que são as briófitas. Então, são aquelas plantas pequenininhas, avasculares, né, que geralmente são encontradas em lugares úmidos. Observem que nessa aula, então, nós vamos falar especialmente das samambaias, dos xaxins e grupos aparentados, que pertencem, então, ao grupo das chamadas pteridófitas. Então, vamos seguindo nessa linha. Então, para dar algumas características gerais, já inicialmente, sobre os pteridófitas, de modo geral, vamos dizer que elas são chamadas ou ditas isosporadas, pois os seus esporos, eles, tanto os que vão germinar como o gametófito masculino quanto o feminino, eles possuem o mesmo tamanho, pelo menos isso acontece na maioria das espécies de pteridófitas. Por que eu vou chamar a atenção já desse aspecto? Porque nas outras plantas, que nós veremos na outra semana, que são as gimnospermas e angiospermas, os esporos têm tamanhos diferentes, tá? Então, nesse caso aqui, as pteridófitas têm esse padrão. O padrão de dispersão, então, dos esporos, então, os esporos vai ser carregado pelo vento, assim como acontecia lá nas briófitas. Assim como as briófitas, elas também são consideradas criptógamas, então são termos antigos, mas que podem aparecer, vocês ainda têm que entender o que significa. Então, as estruturas reprodutivas não são visíveis, elas ficam escondidas. E a fecundação é dependente de água do ambiente. Então, assim como as briófitas, a fecundação dos gametas nas pteridófitas depende de água do ambiente. Então, lembrar que pteridófitas, elas não vão produzir flor, nem fruto e nem semente, tá? Que são condições que vão aparecer lá nos pinheiros, lá nas árvores, nas próximas plantas. Tá? Então, essas características aqui são compartilhadas, então, tanto pelas pteridófitas quanto pelas briófitas. Elas têm essas mesmas características. Então, olha aqui, ó, briófitas, né? Pteridófitas dependendo da água, mas vejam, a diferença entre as duas. Briófitas, então, não tinham tecidos condutores, vasos condutores de seiva. Então, elas corriam muito mais risco de desidratação do que as pteridófitas, que nós vamos estudar agora nessa aula, que são ditas plantas vasculares, que já possuem vasos condutores de seiva. No caso das briófitas e das pteridófitas, precisa dessa dependência da água, especialmente no momento em que vai ocorrer a fecundação, a união dos gametas, tá? Então, o gameta masculino, para chegar no gameta feminino, precisa estar em meio líquido, ele vai nadando até o gameta feminino. Então, olha só, já estamos aqui as briófitas, estamos hoje, então, estudando as pteridófitas. Veja o que surgiu de novidade evolutiva daqui para frente, então, que vai estar valendo tanto para pteridófitas, quanto para gimnospermas, quanto para angiospermas. A presença de vasos condutores de seiva. Tá? Então, essa é uma condição. Vai valer para todas essas plantas daqui para frente. Tá? Então, nós já sabemos o que é uma briófita, o que são criptógamas, e agora nós vamos dizer, então, que essas plantas vasculares são ditas, então, traqueófitas, porque possuem, então, esses vasos condutores, não esquecendo que a partir daqui também surgem tecidos verdadeiros, e nós já vamos chamar essas estruturas que compõem o corpo de uma pteridófita de raiz, caule, folhas. Tá? Então, a partir desse ponto aqui, nós já podemos usar essa terminologia aqui. Então, propriamente dito, quem seriam, então, essas pteridófitas? Aqui alguns exemplos, alguns são bem conhecidos, de modo geral, as samambaias, nós temos aí as selaginelas, os licopódios, aqui tem a avenca, aqui nós temos algumas pteridófitas que são aquáticas, né? Então, em fontes de água doce, laguinhos, se encontra a salvínia, veja, então, ela é uma pteridófita, tá? Então, tem outras plantas aquáticas, mas nesse caso, essa aqui em especial, a salvínia, ela é uma pteridófita. E também aqui tem a marsileia, que é uma outra planta que é aquática, uma pteridófita aquática. Tá? Então, nós temos vários exemplos aí de pteridófitas. E lembrar que no passado, lá no Carbonífero, eram as pteridófitas que dominavam um ambiente de terra firme. Então, a gente não tinha ainda árvores de grande porte. Então, as árvores de maior porte, ou as plantas de maior porte daquela época, eram pteridófitas. Então, muitas vezes, se você assiste filmes, né, que retratam
eu tento relembrar aquele momento, não tinha, né, animais de insetos maiores. Então, as plantas que dominavam naquela época eram plantas como o xaxim, que nós temos hoje, até hoje na Mata Atlântica. Então, eram plantas que pareciam realmente árvores. Mas vejam bem, o xaxim é uma pteridófita, então, Samambaiuçu, essa espécie aqui, que é bem comum, então, na Mata Atlântica. É uma espécie que, dentre as pteridófitas, é a que atinge maiores portes. Eu vejo que é muito maior do que o musgo. Então, essas samambaias todas aqui, elas têm maior porte do que um musgo, que são as briófitas avasculares. Então, pteridófitas são plantas vasculares, elas conseguem conduzir a sua seiva e atingir maiores portes. Atingindo maior porte, também ela consegue captar mais luz, fazer mais fotossíntese e crescer mais. Uma coisa interessante acerca do Samambaiuçu, que é o que a gente chama de xaxim, na verdade é porque se explorou muito tempo aí essa parte, então, do vegetal, da pteridófita, que ele chama realmente de xaxim, e que era utilizado para plantar outras pteridófitas. Então, esse material aqui era proveniente, então, especialmente desse Samambaiuçu. Hoje ele está em risco de extinção, então não é proibido a extração do xaxim, embora por algum lugar você ainda encontre para comprar. Então, tem sido substituído esses vasos aqui por fibra de coco, e aí você tem o mesmo efeito e protege, então, essa espécie aqui ameaçada. Então, vamos observar que, né, considerando a nossa escala evolutiva aqui dentro de estudos vegetais, são as primeiras plantas portadoras de vasos condutores, então, plantas vasculares, como eu falei, comparando com as briófitas, consegue atingir maiores portes. Então, ela já tem estruturas para sustentar o corpo. Então, esses vasos condutores, além de transportar seiva internamente, ele também dá uma sustentação maior para o corpo. Por isso que ela também consegue atingir maiores tamanhos de modo geral. E, como eu falei, as estruturas já são formadas por tecidos verdadeiros. Então, nós vamos chamar de raiz, né, de caule e de folhas. O caule das samambaias, por exemplo, normalmente você não enxerga muito ele, porque ele fica muito rente ao substrato, ou até, às vezes, mergulhado no substrato. Porque ele é um tipo de caule do tipo chamado rizoma. Então, ele é bem, normalmente, né, na forma mais horizontal. Então, o rizoma é um tipo de caule, embora tenha esse nome de rizo, é porque ele lembra uma raiz, mas é um caule. Tá? É como o da grama, como o da bananeira, que fica, então, junto ao solo. Tá? Então, aqui o caule, aqui a raiz e as folhas, tá? Então, estruturas verdadeiras. Mas são consideradas criptógamas porque a parte reprodutiva não é visível, é pouco visível. Então, especialmente se olhar na parte de trás das folhas, você encontra esses soros. Então, ali que estão concentradas as estruturas reprodutoras, por isso que eles falam que elas são pouco visíveis, tá? Mas essas plantas não produzem flor, nem semente, nem fruto, tá? Então, pteridófitas são vasculares, mas não têm outros órgãos, né, como é o caso aí das plantas que nós veremos na próxima semana. Então, vamos observar um detalhe do que seria, então, essa estrutura equivalente ao caule, o rizoma. Então, observe os vasos condutores, aqui é um desenho esquemático, mas que mostra, então, que existe a possibilidade de transporte interno dentro do corpo da planta por esses tubinhos, né, esses vasos condutores, tanto da raiz até as folhas, que seria a seiva bruta, né, rica em água e sais minerais, quanto os produtos da fotossíntese, que vêm lá das folhas e voltam, por exemplo, são distribuídos aí para o caule e para as raízes. Então, tanto o xilema, que é o vaso condutor de seiva bruta, quanto o floema, que é condutor da seiva elaborada, açucarada, estão presentes, então, nas pteridófitas. Tá? Então, isso aqui detalhado. Essa característica aqui, ou esse funcionamento desses vasos, nós estudaremos em fisiologia vegetal, que está no início do segundo trimestre. Então, antes dos animais, nós estudaremos um pouquinho ainda a parte funcional das plantas, falaremos um pouco melhor de como ocorrem esses transportes aqui de seiva. Então, o fato que a presença desses vasos condutores aumentou muito essa eficiência no transporte de nutrientes, né? E também um tecido mais resistente, que ajuda, como eu falei, na sustentação do corpo, né? No ambiente atmosférico, ambiente terrestre. E, dessa forma, eles conseguiram atingir maiores portes e receber mais luz, e como eu falei, aí cresce mais porque tem mais produtos da fotossíntese, tá? Então, comparando com as briófitas, pteridófitas são bem maiores. Então, como todo vegetal, né, elas vão passar por duas fases de vida, que é a fase esporofítica e a fase gametofítica. Então, nós temos indivíduos que são N, indivíduos que são 2N, ou haploide e diploide.
Então, gente, sempre assim, esporófito é a planta que produz esporos, gametófito é a planta que produz gametas. Se vocês lembrarem lá nas briófitas, a plantinha, o musgo em si, é o gametófito. Mas aqui nas pteridófitas, o que é visível, o que é dominante, que você observa na natureza, é o esporófito. Então, nesse caso, é o esporófito dominante, que você observa o tempo todo. E o gametófito, ele surge de vez em quando, e ele é uma estrutura que lembra uma alga, ele é um talinho, ele não é vascular, ele é bem pequenininho. Então, o gametófito nas pteridófitas, ele é transitório, ele é pequeno, ele é mais frágil, então é menos duradouro. Tá? Então, tem as duas fases, mas o que você vê como dominante é o esporófito, que é diploide, que vai produzir esporos. Então, um pouco mais de detalhe, o esporófito é aquele que vai ter raiz, caule e folhas, como eu falei, produz esporos, e o gametófito, por mais que ele tenha uma vida autônoma, ele faz fotossíntese, ele é muito temporário, ele cumpre o papel dele, que é produzir gametas, e depois ele desaparece. Então, observando mais detalhe, o esporófito, no que é a samambaia em si, então, atrás das folhas, você observa aquele conjunto que a gente chama de soros, que, na verdade, cada pontinho escuro desses, ele tem um conjunto de vários esporângios, né? Esporângio, que é o local onde vai produzir os esporos. Essa folha novinha, que vai formar, então, desenvolver na folha, em si, da samambaia, do xaxim, eles chamam de báculo. Então, as folhas jovens da samambaia, chamada de báculo, e ele lembra um feto encolhidinho aqui, tá? Então, é uma característica aí das pteridófitas também, tá? Esse fato de surgir esse báculo. Então, um pouquinho mais de detalhe ali ainda, como eu falei, no folíolo, né, nessa parte que já é, então, uma folha composta com vários pequenos folíolos. Aqui tem um soro. Se fizesse um corte, observa seu microscópio esse soro, você observa os esporângios, produtores, então, de esporos. Lembra que nas plantas é o esporófito que produz os esporos. E, nesse caso, ocorre por meiose. Então, o esporófito é 2N, mas o esporo, ele sofreu meiose, veio da meiose, então ele é N, ele é haploide, certo? E lembrando aqui, ó, raiz, caule, como eu falei, ele é subterrâneo, ele é muito junto ao substrato, por isso ele é dito rizoma. Então, olha só, o esporófito novamente, a fase esporofítica. Então, quando está com esses pontos bem escurinhos aqui, porque ela está em fase reprodutiva, soros, né, com os produtor aí dos esporos. Aqui um corte de um desses soros, mostrando aqui direitinho os esporângios, né? Com essa membrana que protege, que é o indúzio, então, por cima, então esses esporângios ficam protegidos aqui. E lembrar que os esporos, quando estão maduros, isso aqui se abre, e pode levar, então, os esporos podem ser levados pelo vento, tá? Então, esporos, pode cair no solo, pode ser carregado para forma mais distante, e são esses esporos que vão germinar e formar o gametófito, ou prótalo, ou protalo. Então, tá aqui o gametófito, que eu falei que ele é transitório, ele é bem frágilzinho, parece um coraçãozinho, alguns chamam protalo, né? Coração, forma de coração, parece um talinho de alga, mas é no protalo que, nesse caso, é monóico, ou seja, no mesmo indivíduo, nessa mesma planta, existe tanto a estrutura reprodutora, né, masculina, que produz os anterozoides, quanto a feminina, que produz oosferas. Por isso, ela é única, ela é monóica. Lembre que lá nas briófitas, nós tínhamos uma plantinha que era gametófito masculino e uma que era feminino. Lá nas briófitas era dioico. Aqui nós temos uma situação monóica, ou hermafrodita, onde no mesmo lugar tem as duas órgãos reprodutores, tá? E lembrar que esses anterozoides, são os gametas masculinos, que são multiflagelados. Não é o esporo, é o gameta masculino. Então, se ele é flagelado, tem que imaginar que o gameta flagelado precisa nadar até a oosfera. Tá? Mesmo que seja no mesmo indivíduo, ele vai precisar nadar de um ponto para outro. Tá? E aí, formar o zigoto e se desenvolver no esporófito novamente. Eu vou explicar direitinho como que isso acontece na próxima parte dessa aula.